1 João, não é evangelho, é epístola. 1 João, capítulo 4. 1 João, lá pertinho de Apocalipse. Abra no finalzinho, depois de Judas, em 1 João. Quer dizer, antes de Judas, depois de Pedro. Que bom seria que Jesus voltasse agora. Aleluia. Aí tem irmão que o coração treme, volte não, Jesus, agora, pelo amor de Deus, dá um tempo aí. Oh, aleluia. Faz que só o pastor que fez uma viagem para a convenção, ele viajava para a convenção com outros pastores, e naquela época ali no Recife, não era, a pista não era duplicada, né? Era aquelas estradinhas estreitas, e tem aquele monte de carreta, e de vez em quando um caía na barreira, e aí o motorista vinha uma carreta lá para cá, abriu um pouco, ele tirou da carreta, mas aí sobrou no barranco e desceu, ladeira abaixo o carro. 4 pastores e o motorista. Mas quando chegou na frente, Deus deu um livramento. Apareceu uma pedra grande, o carro bateu e parou. Aí o motorista, uma pessoa bem-humorada, disse: eita, pastor, quase o senhor ia para o céu agora. Ele, nervoso, disse: meu filho, não diga uma desgraça dessa não. Não estava pronto. Que Deus tenha misericórdia de nós, para quando o nosso carro capotar, a gente não dizer isso, né, irmão? Eu fiz uma viagem a Junqueiro, era aniversário do meu companheiro e amigo, pastor Firmino, que já dorme no Senhor. Aqui alguns irmãos conhecem, presbítero James conhece, vários irmãos conhecem, pastor antigo, e ele me convidou para o aniversário dele e eu fui. Naquela época, eu era o diretor do Leal, e tinha uma Elba, aquele carrinho pequeno da Fiat, mas é pequenininho mesmo, e era uma ambulância, glória a Deus, e só tinha um lugar, o do motorista e o da enfermeira, então a maca, glória a Deus. Minha esposa foi na frente, e com a família, e eu digo: não se preocupe não, eu vou aqui com o cantor Abdias, queria ir também, eu digo: eu vou aqui, vamos comigo, Abdias. Levei o cantor Abdias, de saudosa memória também. Eu, aquele pezinho abençoado, né, pesado, e o Elber é levezinho, quando você passava de 120, 130, ele parecia que estava solto na pista assim. Eu já estava atrasado, e quando eu desci ali em São Miguel dos Campos, aquela ladeira enorme, tem uma curva dessa, aquela ladeira, mas é grande mesmo, até chegar em cima do posto, desce uma e sobe outra. Aí eu de cima olhei e meti o pé, 100, 110, 120, 130, 140, aí eu olhei e não vi ninguém, eu digo: eu vou passar umas carretas assim, aí eu saí passando as carretas. Aí o que acontece? Lá na frente, na entrada de São Miguel, aí um carro sai e entra na pista. Na velocidade que eu vinha, já cheguei perto dele, ia ser de frente. Pense que subida rápida para o céu. E a minha mente, que você tem que pensar rápido, a 1000 por hora. Aí eu digo: se eu frear, eu capoto. Não tinha acostamento. Eu digo: só tem um jeito. Aí eu esperei que o de lá parasse, diminuísse. Não, eu acho que ele, só no susto que ele veio, agora pronto, vou bater de frente, vou morrer. Aí ele ficou duro assim na direção. Eu digo: pronto. Aí o que foi que eu fiz? Frear não dava, jogar no acostamento não dava. Aí eu digo: só tem um jeito, acelerar mais ainda para cima dele e fazer a curva. entre ele e a carreta, fazer assim, tchum, tchum, tchum.
Foi rapidinho assim. Tch. Aí eu não tive conversa. Metei o pé. Aí quando chegou, mas quase batendo, coisa de 30 centímetros, eu joguei o carro para cá. A carreta estava aqui. Aí eu joguei o carro para cá. Os dois pneus levantou de um lado. Aí eu puxei para o outro levantou. Eu digo, mas agora dá para equilibrar. E o som ligado, né? Aí eu olhei pelo retrovisor, o Abdias estava segurado assim segurando ali no carro. Aí eu olhei para ele, estava branco. Aí quando passou o perigo, que eu digo, e aí, Abdias? E ele calado, duro. Eu digo, Abdias? Ele calado, daqui a pouco ele... Eu digo, chegou. Eu digo, e aí, Abdias? Ele diz, meu pastor, pelo amor de Deus, eu já estava segurando as vestes que o anjo estava me dando. Aleluia. E foi a mensagem que salvou a noite, foi o testemunho, que o aniversário foi para 00:30, no meio da rua, o povo tudo indo embora. Aí quando foi, faltava 10 para meia-noite, o pastor disse, agora o mensageiro da noite, pastor Arnaldo. Eu digo, pense, já recebeu uma oportunidade assim, nesse horário tão favorável? Aí eu contei só o testemunho, aí foi uma benção. Bom, mas vamos aqui. 1 João 4, 7 e 8, está escrito, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que lindo, que lindo. Foi esse texto que eu escolhi. Deus é amor. E Ele prova isto, dando para nós seu único filho, para morrer em nosso lugar. Ele foi o nosso substituto, porque nós quem pecamos, mas Ele quem pagou pelos nossos pecados, morrendo no nosso lugar. E o apóstolo João, apóstolo do amor, ele diz que nós devemos amar uns aos outros, amar uns aos outros. Porque quem ama é nascido de Deus, e quem não ama não conhece a Deus. Veja o paralelo. Quem ama é nascido de Deus, quem não ama não conhece a Deus. Pergunta, por quê? Porque Deus é amor. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Por quê? Porque Ele habita em nós através do Espírito Santo. E se Ele ama, se Ele é amor, então este amor está dentro de nós. É comum você chegar perto de um crente que está orando e ouvi-lo pedir poder. Está errado? Não, está certo. Pedir poder, pedir que Jesus batize com o Espírito Santo, que Jesus lhe dê um espiritual, que Deus lhe dê um carro, que Deus lhe dê uma casa, que Deus. Mas é muito difícil, Fernando, você encontrar um crente ali chorando, dizendo, Senhor, enche o meu coração do teu amor, me ajude a amar, como dizia um certo irmão, me ajude a amar meia dúzia de caba safado que existe na minha rota de fuga. Por quê? Porque a Bíblia diz que devemos amar os nossos irmãos, os nossos amigos, mas amar também os nossos inimigos. Tem muitas pessoas que chegam para mim, e eu não tenho isto como um trunfo,
de jeito nenhum. E diz: eu não sei como é que o senhor consegue abençoar esta pessoa que fez tanto mal. Aí eu começo a rir, eu digo: você pensa que sou eu? Não sou eu não, é o amor de Deus que está no meu coração. Porque se fosse por mim, eu esganava. Então a bondade não é nossa, né? A bondade é de Deus. E eu peço muito a Deus que Ele coloque este amor no meu coração. Porque amar a vocês que me amam é muito fácil. Amar a vocês que me tratam bem é muito fácil, né? Aí você chega: meu pastor, não existe nenhum motivo para não amar. Agora, se você começa a meter o pau em mim, esse pastor, aqui não tem não, graças a Deus. Aí você amar essa pessoa, só Deus. E é verdade. Bom, amemos-nos uns aos outros. O nosso tema, quem lembra qual é? Esqueceram. A responsabilidade. Responsabilidade do cristão. Entendendo o que é responsabilidade, é a obrigação de responder pelos próprios atos e pelos atos de outrem, porque às vezes nós provocamos o outro. Glória a Deus. Então, responsabilidades é a obrigação de responder pelos nossos atos e também pelos atos de outrem. Vamos ver isto. 1 Coríntios, me ajude aí. 1 Coríntios 9, 16, 17. 9, 16, 17. Não se esqueça da definição. O que é responsabilidade? Esqueceram. Obrigação de responder pelos nossos e os atos de outrem. Então, com base nisso, 9 e 16, disse o apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E, por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Não perde, mas recebe só. Como diz o pastor de saudosa memória, uma labariscazinha, pastor Felizardo, que foi para a glória. Então observe o seguinte, que Paulo, ele disse que anunciava o evangelho, e por anunciar ele não tinha do que se gloriar, porque aquela obrigação lhe foi imposta pelo Senhor. E ele diz: e ai de mim. Em outras palavras, ele está dizendo: é minha responsabilidade pregar o evangelho. Agora vai para você. Agora vai para você. Pergunto eu, não responda. Responda você mesmo. Será que não é responsabilidade de vocês, cada um que está aqui nessa noite, de falar do evangelho? Seria ou não responsabilidade nossa a partir de mim? Sim ou não? Sim. Com base em quê? Nas Escrituras.
O maior problema nosso é a falta de conhecimento da palavra de Deus. E outros que têm, não colocam em prática. Ora, o que foi que o Senhor disse antes de subir? Chamou os discípulos e disse, determinou, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Aí continuou, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Por que os sinais não se manifestam em nós? Porque não estamos sendo fiéis à palavra. Porque os sinais seguem aquele que crê, e só crê quem obedece. Então é uma determinação de Jesus que você pregue o evangelho. Agora vamos a Ezequiel 18. Eu não marquei aqui, mas eu sei, é aqui em 18 mesmo. Capítulo 18. Versículo 18 em diante. Seu pai. Deixa eu ver. Versículo mais dizes, versículo 19: porque não levará o filho à maldade do pai, porque o filho fez juízo e justiça, guardou todos os seus estatutos e as praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, esta morrerá. Versículo 20: o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardando os seus mandamentos, fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, tal. Mas não é bem aqui, é nesse capítulo mesmo. Deus mandando que, se você não vendo a pessoa pecando, vendo a pessoa no caminho errado, se você não avisar, esta pessoa morrerá no seu pecado, e Deus vai requerer de você o sangue desta pessoa. Porém, se você for a esta pessoa e avisá-la do mal, e ela se arrepender, ela será salva, e Deus não vai requerer o sangue dela sobre a sua vida. Se você colocar a palavra requerer, aí vai exatamente esse versículo. Está aqui no capítulo 18, mas eu estou querendo ganhar tempo, tá certo? Esta é a nossa responsabilidade. Se você vê alguém na prática do erro e você não avisar esta pessoa, ela morrerá no seu pecado, mas Deus vai requerer o pecado dela de quem? De você. É um tipo de conivência. Então nós
temos a responsabilidade de evitar que estas pessoas morram sem Deus, sem paz, sem salvação. O que eu quero dizer? Que cada cristão tem a sua responsabilidade. Não há como escapar ou passá-la a outrem. Não, Senhor. Você não tem como escapar desta verdade. Por quê? Porque é uma verdade bíblica. Mas só faz isto quem ama. O amor é um princípio para uma vida de responsabilidade. O amor é um princípio para uma vida de responsabilidade. Tanto é que é lei. Exemplo, Lucas capítulo 10, 25 ao 37, nós encontramos a parábola do bom samaritano. E nesta parábola, diz que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Já estava errado, né? Ele saiu da rota. Porque sair da cidade do grande rei, sair da cidade da bênção, para ir para o lugar de orgia, e ele caiu nas mãos de 2 salteadores, que o espancaram e o deixou semi-morto. Ele ficou lá caído na estrada. Por aquele caminho passou um sacerdote. Eu não sei também o que foi que aquele sacerdote foi fazer em Jericó. Pelo menos, quando viu, passou de largo. Sabe por que ele passou de largo? Porque ele estava vazio de Deus, porque ele não tinha amor, porque é responsabilidade do sacerdote levar a Deus todas as pessoas que estão necessitadas. E aquele homem estava por demais necessitado, estava morrendo. E por falta de ser socorrido, ele ia morrer. E Deus deu àquele sacerdote a oportunidade. Mas ele passou de lá. Depois veio um levita, que não era apenas um mestre de louvor, mas era um copista da lei, conhecedor profundo, mas ele também passou de lá. Ocasionalmente, passa no mesmo caminho um samaritano, que os judeus acham que eles são indignos, que eles não representam nada para Deus. E aquele samaritano, quando viu aquele judeu, que era um judeu, caído no caminho, ele podia ter passado de largo. Se ele passasse de largo, entendíamos, primeiro porque os judeus eram inimigos dos samaritanos. Não vou socorrer meu inimigo, que morra. Segundo lugar, ele, por ser samaritano, não era aceito pelos judeus, mas ele parou para socorrer. Desceu da sua cavalgadura e deitou sobre ele o azeite, ungiu a sua cabeça com óleo, deu pão e depois colocou sobre a sua cavalgadura e o levou para uma estalagem. Observe, isso foi Jesus contando a um doutor da lei,
que depois ele perguntou: qual dos dois é o próximo? Então, a lição que nós podemos tirar é que quem ama conhece a Deus. E quem conhece a Deus sabe que Deus não passaria de largo. Porque Deus não passa de largo na vida de alguém que cai na mão dos salteadores. Não, Ele socorre. E aquele homem samaritano socorreu porque ele tinha azeite, é símbolo do Espírito Santo. Só socorre os caídos na estrada da vida quem tem o Espírito Santo de Deus. Ele socorreu porque ele tinha pão. Pão é o símbolo da palavra de Deus. Ele conhecia a Deus através da palavra. Aleluia. E ele se predispôs ao sacrifício. Glória a Deus. Ele agora, que vinha na sua montaria, desceu para colocar o doente em cima e vinha a pé, caminhando, puxando a rédea do cavalo. E levou para estalagem, vamos transliterar, levou para uma pensão. E quando chegou lá, disse: olha, eu trouxe esse homem aqui, eu o encontrei caído na estrada, assim, 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 e eu vim aqui para que o senhor cuide dele. Está aqui 2 denários para o senhor cuidar dele. Ele é o seu irmão? Não, senhor. Ele é o seu pai? Não, senhor. Ele é o seu vizinho? Não, senhor. Ele é seu amigo? Não, senhor. O que ele é seu? Nada. Por que você está fazendo isso? Além do sacrifício que teve, ainda vai pagar a conta dele. Porque o meu coração está cheio do amor de Deus. Eu estava vindo de Penedo. Eu, cantor Júnior, e a esposa dele, a irmã Edna, e vinha outra pessoa que eu não lembro agora, isso tem bastante tempo, e tinha sido feito há pouco tempo aquela estrada nova, e o carro que eu vinha dirigindo tinha muita estabilidade, e eu entrei na curva, era muito tarde da noite, e ali é um lugar perigoso. Do jeito que eu vim, eu entrei. Só que quando eu entrei, que eu venho sempre antenado, aí eu vi um casal na beira da pista, dando a mão, e eu comecei a frear, mas freiei a uns 10 metros de distância, porque na velocidade que eu vim, não dá para frear e parar, tem que ir, mas eu dei ré. Júnior disse: vai fazer o quê, pastor? Eu digo: tem alguém ali precisando de ajuda. Ele disse: se for um assalto. Aleluia. Pode ser um assalto, uma armadilha. Eu digo: não. Eu não acredito que Deus iria permitir que a gente, tentando ajudar alguém, Ele permitir que fosse uma armadilha. Deus não iria permitir. No mínimo, Deus faria com que eu não visse, ou colocaria no meu coração para mim não parar. Aí eu dei ré. Eles: não pare muito perto não, deixe 5 metros, e qualquer coisa a gente corre. Eu ri. Aí eu fui lá, cheguei lá: boa noite, boa noite. Digo: algum problema, meu amigo? Eles: olha, moça, ali embaixo. Quando eu olhei, estava só os farolzinhos do carro piscando. Ele sobrei na curva, eu e minha esposa. O carro parou lá embaixo, mas graças a Deus que não aconteceu nada. Minha esposa quem está ferida, mas ferimentos leves.
E nós estamos aqui desde 8 horas da noite. E até agora ninguém parou. A gente levanta a mão, mas ninguém para. Eu disse, é porque esse lugar é perigoso. Por isso não parou. Mas não se preocupe, vai dar tudo certo. Aleluia. Aí eu disse, faz o seguinte. Eu vou ficar aqui com o senhor, vai ficar outro irmão comigo. E eu vou mandar levar sua esposa para ela ser socorrida. E quando passar na Polícia Federal, vou mandar a polícia vir aqui. Aí ele agradeceu. Então, irmãos, cada cristão tem a responsabilidade, e uma responsabilidade muito grande, e não há como passar esta responsabilidade para outra pessoa, não é nossa, é sua, cada um na vocação que foi chamado. Glória a Deus. Então, para que a gente possa agir, ter atitudes como esta, é necessário que o nosso coração esteja cheio do amor de Deus. Glória a Deus. E este amor é este princípio de responsabilidade. Então, quando nós amamos a Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós fazemos coisas grandes e extraordinárias, que o nome do Senhor é glorificado. Como assim, pastor? Aquele moço disse, é perigoso esse lugar. Ele não conhecia, seguramente não era daqui. Eu digo, é muito perigoso. Ele disse, mas o senhor teve coragem de parar? Eu digo, sabe por quê? Porque Deus é na minha vida. Ele disse, o senhor é crente? Eu disse, graças a Deus. Quem foi glorificado? O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. Então, irmãos, nós precisamos deste coração cheio de amor. E é muito difícil falar e cobrar responsabilidades de pessoas nos dias atuais. Por quê? Porque é muito triste dizer que os cristãos tem pouco amor de Deus no coração. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 14, versículo 12, ele disse o seguinte: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, quando nós nos investimos dessa responsabilidade, nós sabemos do nosso dever, nós sabemos das nossas obrigações, nós sabemos que Deus é revelado ao mundo através da nossa vida. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que a fé sem as obras ela é morta. Não adianta você dizer que é um homem de fé, que é uma mulher de fé, mas você não tem nenhuma obra. Então não é verdade o que você está dizendo. Glória a Deus. Então eu quero concluir trazendo aqui 3 grandes responsabilidades do cristão. Em outras palavras, 3 grandes responsabilidades que pesam sobre você. A primeira responsabilidade é a responsabilidade para com a igreja que você está servindo. Qual é a responsabilidade que eu tenho, pastor, com a igreja? Obedecendo ao seu líder, obedecendo ao seu pastor. Pastora, mas isso eu faço. Talvez. Isto é um princípio bíblico, Hebreus 12, 13 e versículo 7, veja aí. Coloca aí na telinha para todo mundo ler, vamos lá. 1, 2, 3 e já.
Isto é um princípio básico para uma vida de compromisso. E não há como fugir a este mandamento. Obedecer, irmão, significa concordar, significa ser submisso, significa admitir, significa reconhecer e cooperar para facilitar o trabalho de Deus através da sua igreja. Aleluia. O que nós estamos vendo na atual conjuntura são pessoas que fazem até coro com ímpios contra pastores. Não estou falando de mim, estou falando pastores de um modo em geral. Ah, pastor, mas o pastor errou, mas o pastor roubou, mas o pastor fez e tal, adulterou. E agora? E agora? Agora você ora, agora você entrega ele nas mãos de Deus, porque Deus é quem vai resolver. Exemplo, eu gosto da Bíblia por isso. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele adulterou. Glória a Deus. E agora, Deus, ele pediu que não queria cair nas mãos dos homens, mas na mão do próprio Deus. Deus entrou em juízo com ele. Ele se arrependeu. E só se arrependeu porque Deus levantou um profeta por nome Natã e foi lá e desmascarou ao rei Davi. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, Saul, preste atenção. A Bíblia diz que aquilo que nós não queremos que os outros nos dê, não devemos dar aos outros. Antes de Davi pecar, o rei Saul pecou contra ele, procurou por todos os lugares para matar, simplesmente por inveja, porque Deus era na vida dele. E quando foi um dia, na caverna de Adulão, Saul à procura de Davi para matar. Cansado, entrou naquela caverna, que tinha 2 entradas, e dormiu. E ele não sabia que naquela mesma caverna estava Davi, só que entrou pelo outro lado. E Davi agora sai caminhando, e quando chega na frente, ele encontra quem? Encontra o seu inimigo, o rei Saul. E estava dormindo, ao lado dele estava a sua lança. Aleluia. O seu companheiro disse: olha, Davi, Deus entregou na tua mão o teu inimigo. E ele tinha promessa de ser rei. Seria muito fácil. Ele matava o rei, tinha a promessa de ser rei, já ia reinar. Aí ele pegou a espada, cortou um pedaço das vestes de Saul. E quando cortou, seu coração doeu. E ele disse ao seu companheiro, que disse: foi Deus que entregou, mate. Não. Deus estava aprovando. Deus não mandou matar. Aí o que aconteceu? Ele disse: longe de mim de pôr as mãos no ungido do Senhor. E ele desceu, saiu dali, chegou embaixo no vale, aí chamou por Saul. Aí Saul saiu. Aí Davi disse: olha, essa lança, rei meu senhor, não é tua? Ele disse: é. Ele disse: olha, essas vestes, parte das tuas vestes está aqui nas minhas mãos. Deus me entregou na tua mão, mas longe de mim de pôr a mão no ungido do Senhor. E Saul chorou. Glória a Deus. Meus amados irmãos, pouco tempo depois, Davi agora rei, ele peca. Se ele tivesse matado Saul lá atrás, para apressar a sua chamada para o cargo de rei, agora quando ele pecou, ele teria sido morto da mesma maneira, porque Deus o teria matado. Glória a Deus.
Muito cuidado. Quando você, na sua razão, querer ferir, matar ou perseguir alguém, porque você pode estar cavando uma cova para você mesmo. Porque às vezes é fácil a gente atirar pedra em quem está errado. Mas será que quando a gente errar, a gente vai se sentir bem alguém atirando pedra na gente? Não. Então não esqueça disso aqui. A nossa responsabilidade de cristão é primeiro com a igreja, através da obediência às lideranças que Deus colocou sobre as nossas vidas, porque as lideranças são dadas por Deus. A segunda responsabilidade sua como cristão é não deixar a congregação como muitos têm feito. Hebreus 10:25, por favor. Hebreus 10:25, toda a igreja. Aquele dia, está falando do arrebatamento. Então não deixe a sua congregação como é o costume de muitos. É muito importante você estar na casa do Senhor. É muito importante você contemplá-lo. É muito importante você aprender na casa de Deus através da sua palavra. É muito importante você manter a comunhão com Deus e com os irmãos. É aqui. Este é o lugar que você precisa e deve estar. Terceiro lugar, a responsabilidade do cristão é permanecer fiel aos ensinamentos. É permanecer fiel. Eu disse permanecer fiel. Fiel a quê? Aos ensinamentos. A Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que precisamos é meditar nela de dia e de noite. Êxodo 15:26. Se ouvires, bora lá, 1, 2, 3, todo mundo. Se ouvir e obrares, guardando interessante, né? Nenhuma enfermidade porém. Isso é princípio. Isso significa, Deus está dizendo, não vou permitir que vocês adoeçam. Não vou permitir. Agora, se você ouvir atentamente a palavra de Deus, se você fizer o que eu estou mandando, se você guardar a minha palavra. Lucas 6, 46 a 49. Não adianta chamá-lo de Senhor, reconhecer e não obedecer. Não adianta chamar, nem reconhecer, se você não quer obedecer. Veja lá o que é que diz Lucas 6, 46 a 49. Por que vocês me chamam de Senhor? Não fazem o que eu digo ou o que eu mando. Não mais.
Vamos ver a quem é semelhante. Irmãos, eu gosto muito desse texto. Eu gostaria que você marcasse ele na sua Bíblia e lesse pelo menos uma vez todos os dias da semana. Então você observe que aí tem chuvas, enchentes, ventos contrários, tempestades. E todos sopram contra aquelas casas, porque são dois construtores, dois tipos de construção, dois tipos de casa. Vamos transliterar. São dois tipos de crente. E sobre os dois tipos de crente, corre rios, sopra vento, vem tempestade, porém permanece de pé e o outro cai. E eu pergunto, qual é a diferença de um para o outro? É porque um está sobre a rocha, e a rocha é Cristo, e o outro está sobre a areia. Tem muitas pessoas na igreja que não andam pelo caminho estreito, anda pelo caminho largo. Esta é a verdade. Mas o Senhor tem compromisso para aqueles que têm responsabilidade para com Ele. Que Deus nos ajude em termos esta responsabilidade, não esquecer de que temos dele recebido o Espírito Santo como selo da promessa. E temos que fazer com que a sua palavra se cumpra na íntegra na nossa vida. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos.